Olá, eu sou a Nayara Gomes, analista de comunicação da Mac Show. Eu sou Durval Vieira de Freitas, o consultor técnico aqui da Mac Show desde sua primeira edição. Estamos aqui com os representantes do Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Espírito Santo, o CRTES. O Valmir Xavier Martins, presidente, e o Marciel Correia de Aquino, o diretor administrativo. Sejam bem-vindos. Eu queria, para começar, saber um pouquinho da trajetória profissional de cada um de vocês. Bem, como eu disse antes, eu sou formado em técnica em agrimensura pela antiga Escola Técnica Federal do Espírito Santo em 1976. Tive uma experiência com estrada terraplanagem e logo após eu ingressei no Instituto de Terras e Cartografia do Espírito Santo para atuar na regularização fundiária de terrenos rurais. Tá? Hoje, este órgão é o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo. E acabei de me aposentar no ano de 2023. Tá bom? Então, estamos aqui hoje presidindo o Conselho dos Técnicos, que é uma grande missão da qual eu me sinto muito honrado e luto por essa categoria, uma vez que há 40 anos viemos lutando para a gente ter a independência e as atribuições de fato técnico não ser sobreada pelo engenheiro. Aguenta aí que eu vou fazer mais algumas perguntas sobre isso. Marciel, por favor. Primeiramente, obrigado aí, Nayara e Durval, pela oportunidade aqui na feira. Aliás, uma bonita feira, né? Voltando aqui para todos vocês, me chamo Marciel, sou técnico industrial também, tenho 42 anos, um pouquinho mais novo que o Valmir, né, Valmir? Vamos falar assim. Mas assim, falando um pouco da minha trajetória, né, eu me formei na Escola Técnica Federal do Espírito Santo, já na mudança para o IFES, né, ali em 2001 para 2002, formei em 2004, tá, Durval? Na sequência, eu tive a oportunidade de iniciar minha vida no estágio, primeiro na parte de eletrônica, né, de máquinas de hemodiálise, no Instituto Renal Capixaba, né, não sei se ainda está ativo, eu acredito que sim, Cariacica. E logo em seguida eu fui para a área de projetos, estagiei com projetos e estou em projeto na antiga Jacopoli Engenharia. Isso, você deve conhecer, né? Lá atrás, né? Fiz assim, participei dos projetos da Vale do Rio Doce, né? Ampliação ali do Pátio de Pelotas e Finos, e em 2006 eu acabei entrando na área de óleo e gás, que foi a Petrobras. Você é funcionário da Petrobras? Perfeito, hoje eu sou funcionário da Petrobras, estou aí quase 20 anos, né, na atividade de óleo e gás, na parte onshore e offshore. A gente fala offshore por causa das manutenções das nossas unidades, e ao longo dessa trajetória que a gente vai conversar um pouco e dividir com vocês um pouco dessa experiência, né? Estou também, enquanto aqui, com o meu par Valmir, né, que é o nosso presidente do CRT Espírito Santo, diretor administrativo, contribuindo nessa luta que foi esses 50 anos praticamente, né, dessa evolução e independência dos técnicos e técnicas industriais no Brasil, né? A nossa primeira lei foi lá a 5524 de 68. Em 2018, nós criamos a autarquia, né, desmembramos, na verdade, do antigo conselho, e de lá para cá a gente começou a nossa trajetória. Então somos um conselho muito novo. Isso é importante frisar, para as pessoas entenderem que os técnicos sempre existiram. E hoje a gente tem uma roupagem, né, uma casa para dizer que é nós, junto com as engenharias e, obviamente, contribuindo com a sociedade e com toda a proteção que a gente precisa dar para nossos queridos, né, cidadãos e cidadãs aqui no Brasil. Eu tenho duas dúvidas. A primeira, vocês estudaram então na antiga escola técnica, né, que era o IFES, hoje é o IFES, e agora era a escola técnica, porque teve a escola técnica, Cefet, aí depois teve o Cefetes e agora o IFES. Eu fui do Cefetes. Eu falei IFES, mas nós, é porque hoje é IFES, isso. Eu fui do Cefetes, mas numa época que o Cefetes era só ensino médio. Então eu não fiz o curso técnico. Porque foi uma época que eles separaram o ensino médio do... Ensino técnico profissionalizante. Isso. Era integral, depois eles separaram. Isso, eles separaram. Hoje você já tem outras modalidades. Aí eu fui a última turma separado. O outro ano já juntaram de novo.
coisa da época de Fernando Henrique Cardoso que determinou isso aí. Não, ele determinou o quê? Separar ou unir? O curso técnico, não, só ensino médio. Aí eu fui a última turma. Eu entrei em 2005. Olha, a vida tem umas coisas tão interessantes, né? Eu fui convidado para estar aqui com vocês. Eu nunca esperava ter um podcast com vocês. Eu sempre queria ter uma conversa que eu sou fã de técnico. Eu acho que é uma carência imensa no país de técnico. Poxa, estou ganhando um presente poder conversar um pouco com vocês, aprender um pouco e ver se juntos a gente pode desenvolver mais oportunidade para a técnica e valorizar. Eu acho que a gente, no país, faz um esforço muito grande para ter um nível superior. Diferentemente do que é na Europa e nos Estados Unidos, que o técnico é muito mais valorizado. Eu estou muito feliz de estar aqui, poder conversar, entender um pouco mais do que vocês estão fazendo no Conselho, o que a gente pode divulgar para ajudar e valorizar e desenvolver esse mercado para técnico e estimular o jovem a fazer o curso técnico, entendeu? Que existe mais emprego para técnico do que para nível superior. Eu acho que a gente tem que trabalhar isso. Como vocês veem o mercado para técnico aqui no Espírito Santo e no Brasil? Tá, eu vou falar um pouquinho, aí Valmir, você completa depois, porque é para a gente fazer aqui um dueto junto com vocês, né? A tua colocação do Val é muito bacana. Por quê? Porque ela mistura no nosso Brasil, que tem vários Brasis aqui dentro, né, no nosso país, realidades diferentes. E por conta disso, a construção desse viés do ensino profissionalizante, ensino superior, ele acabou destoando do que aconteceu na maior parte dos países industrializados centrais, Europa principalmente e Estados Unidos, onde você tem uma indústria extremamente robusta de base, onde eu tenho uma profissionalização da mão de obra, né, forte no ensino técnico. E depois você vai fazendo uma complementação, que seria natural, do desenvolvimento desse processo, dessa educação, para pesquisa, ensino e extensão numa outra ótica. No nosso país nós tivemos algumas questões históricas que acabaram meio que, não vou falar supletando isso, né? Mas elas meio que pularam algumas etapas, onde as pessoas procuravam o ensino superior, como aconteceu em algum tempo e ainda acontece, como se fosse uma destoação ou um reconhecimento imediato para uma entrada de cidadania no mercado de trabalho, que não é verdade. A gente tem que desmistificar algumas coisas. Na prática, o senhor, pela sua trajetória, deve conhecer bem, a gente ganha cidadania e reconhecimento a partir do trabalho. Normalmente é assim, né? E quando você tem uma profissão, aquilo te dá exatamente um brilho nos olhos, né? Que ninguém tira. As pessoas se sentem pertencentes a isso. E o TEC tem a ver um pouco com isso, porque você começa na nossa história e trajetória de pessoas com necessidade de trabalhar para sustentar suas famílias mais cedo. Então, a nossa realidade social, ela impulsionou muito e é necessário a gente resgatar isso para a nossa realidade. E eu acho que o caminho do ensino técnico profissionalizante é o ponto inicial no país para a gente conseguir fazer o quê? Resgatar esse processo de identidade e cidadania mais cedo, obviamente por causa das nossas necessidades de sobrevivência, mas trazendo uma qualidade naquilo que se propõe. E aí sim a gente conseguir esse mercado gigante, dar qualidade para ele, para a gente conseguir produzir a riqueza que a gente faz do que o nosso país precisa. Né? Eu achei que o Valmir pode contribuir um pouco mais também, que ele tem muitos anos de experiência sobre isso, né, Valmir? Bem, se vocês me permitirem, eu já vou dizer que nós temos que mudar a forma de expressar. Curso superior já é uma questão excludente, começa todo o processo por aí. Eu acho que se eu quero graduar, eu graduo em engenharia, na medicina, em qualquer coisa. Eu estou expressando muito isso. Eu quero graduar, porque o ensino técnico, ele começa a defasagem do ensino técnico quando elimina o estágio para concluir o curso técnico. Olha só a mudança que houve. Eu sou da época que você tinha, para concluir o teu certificado, você teria que ter 6 meses de estágio, aonde as empresas abriam as portas para todos aqueles fazer estágio e que automaticamente a desenvoltura
do estudante no estágio já era selecionado para permanecer na empresa. As grandes empresas aqui da época, Telebrás, essas siderúrgicas, tudo, ofereceram estágio e dificilmente se saíram dali daquela empresa. Então eu acho que tem que remodelar. E aí eu faço uma crítica hoje muito grande aos IFES. Eu não sei quem está enganando quem, mas quando vira até Cefet ainda formava o técnico para o mercado de trabalho. A partir que virou IFES, campus, o que acontece? Se admite o quê? Só doutor e mestrado. Hoje, se você for nos IFES, a indução automática para graduação. Não forma o jovem para atender o mercado. Ou seja, oferecer a condição dele entrar no mercado de trabalho e saber se de fato ele quer ir para a graduação ou ele quer desenvolver sua área técnica com desenvoltura. Olha que nós temos recentemente, vou citar um exemplo aqui. Tivemos uma visita técnica, fizemos um seminário aqui, fomos na Vale fazer uma visita técnica. Chegamos na área de pelotização. Um rapaz jovem mostrou todo o processo com uma desenvoltura incrível. No final nós perguntamos, nós até acreditava que era uma pessoa graduada. Ele falou, não, eu sou técnico de mecânica. Então, para vocês verem... Emocionante, hein? Não, eu falei, sou técnico de mecânica, estou registrado no conselho de vocês, sou adimplente. Quer dizer, só que isso não é mostrado para a sociedade. Esse camarada, ele fica ali, a empresa não mostra isso, e quem aparece como o grande capaz é o graduado. É o graduado. É o e às graduado. vezes não é nem engenheiro, às vezes até é um administrador, é um economista. Exatamente. Então, eu vejo, dentro de tudo que isso Marcial coloca, eu vejo que nós temos que retomar isso aí. O Senai hoje é que desponta para atender a produção e a empregabilidade. A certificação do Senai, ele sai... Desculpa a minha ignorância e perguntar, que eu estou vendo que vocês estão muito mais preparados nesse sentido do que eu. Sim. Eu acho que a gente reconhecer o desconhecimento é uma virtude para a gente aprender. O profissional que sai de um certificado pelo Senai, ele é considerado um técnico? Sim, sim. Ele está formando técnico. E interessante, se você for no Senai, você vê poucos jovens. Você vê o trabalhador que está na empresa querendo se qualificar exatamente para melhorar seu nível salarial. O Valmir, quantas horas ele precisa fazer para adquirir um certificado, uma graduação como técnico? Hoje, se eu não me engano, é 1.200 horas. Tá? O que o Valmir está colocando, Durval e Maiara, é importante assim, a gente entender, porque hoje todo mundo é técnico, né? Calma, todo mundo é técnico em alguma coisa. Ok, assim, o técnico industrial às quais nós estamos aqui tratando e que a lei nos obriga que o CRT, né, CFT, CRT ter o cuidado, é aquele técnico industrial regido pelas duas grandes principais leis nossas, que eu falei no começo aqui, né? A lei 5524 de 68 e o decreto-lei 922 de 85. É lá que vai trazer os requisitos de formação obrigatória escolar para uma instituição de ensino capaz de emitir e laudar. Você tem como fazer um resumo disso em termos de... Ou que seja isso aqui, só para a gente entender. Isso quer dizer que o Valmir trouxe aqui uma carga horária mínima, compatível, que seja possível atestar, e aí tem um estágio probatório com essa formação pela instituição, com um diploma emitido. 1.200 horas equivale a quantos anos Então, a gente, aproximadamente? Falando aqui, a gente fala entre 2 anos, né? Vamos falar 2 anos com curso... são semestres, na verdade. 361 semestres. Mas considerando 4 horas por dia, né? Você pega aí um turno, né? Seja matutino ou vespertino, ou noturno, mais o estágio complementar. Você desculpa as perguntas que... Não, é ótimo as perguntas, porque é para esclarecer mesmo. Porque você tem no Senai, como o presidente Valmir comentou, é importante também, o Senai,
né, ele atende as indústrias. Você tem vários tipos de formação no Senai. Nem todas habilitam para serem um técnico industrial. Porque você tem, você tem a qualificação, você tem a capacitação e o registro profissional que nós estamos falando. Porque você tem uma graduação no processo do Senai, né? A qualificação é diferente da capacitação, né? Perfeito. Então a gente tem que ter muito cuidado. Eu, por exemplo, quando eu comecei a fazer esse trabalho do PDF aqui, que é o Programa de Fornecedor do Espírito Santo, eu cheguei aqui há 37 anos e observei aqui essa região de São Pedro, na pobreza, que formavam aqueles canteiros de obra com 30 mil pessoas, que é um verdadeiro presídio aquilo, né? E o trabalhador tem necessidades fisiológicas, né? Pegavam as garotas da periferia aqui, engravidaram e foram embora e deixaram aí a pobreza. E eu via uma carência de mão de obra aqui e procurei o Senai, e o Senai queria dar curso de capacitação desses jovens que estavam aqui de 18, 20 anos. Vulnerabilidade social, né? Que não é a mesma coisa, e né? já trabalhando. E como que você vai pegar um rapaz que tem já uma família, às vezes com 21 anos, para fazer um curso de 1.200 horas? Aí eu procurei da gente fazer os cursos de qualificação de 80, 120 horas, para que ele pudesse ter a família dele, trabalhar, estudar e melhorar a posição dele. Então, graças a Deus, naquela época nós tivemos muito sucesso. O maior sucesso que a gente teve, não sei se você conhece essa, Maciel, foi na fábrica C da Aracruz. Nós qualificamos 5 mil pessoas e aí nós quebramos isso, acabamos com o alojamento aqui. Hoje se faz obra no Espírito Santo sem um alojamento. E eu vejo que o técnico, você esclareça para mim também, eu acho que ele não precisa ser só do Senai, ele pode ser um técnico também do Senat, não pode? Que é o de transporte. Ele pode ser um técnico do Senai para algumas, Senac para algumas atividades, não pode? É o que o Marcel falou, desde que atenda, porque tem o catálogo nacional dos técnicos, o MEC determina isso aí. Todas as escolas têm que atender exatamente aquilo, grade curricular, a especificação de cada curso. Então, uma coisa que você falou importante, o estágio. Agora eu concordo com você, Valmir, numa coisa, eu ando muito preocupado. Eu gosto muito do IFES, gosto mesmo, sou fã do IFES, pela disciplina que eles têm de organização, planejamento. Mas hoje eu vejo, você desculpa falar com sinceridade, muita gente entra no IFES hoje porque lá tem um bom ensino para fazer vestibular, não para ser técnico. Você desculpa falar isso, é a minha visão. E também me desculpa a todos os ouvintes, lamentável, nós temos uma boa relação com os IFES. Sim, não estamos falando disso. Mas virou pré-vestibular da classe média. Qualificado, da classe média, que ele não quer ser técnico, ele quer se graduar. E todos eles passam, tá? Passam bem classificados. Eu lembro, é uma história engraçada, vocês falando assim. Eu fiz meu ensino médio no Cefetes, e na época de vestibular, as matérias que não eram da minha discursiva, eu me saí muito bem. Por quê? Porque eu estudava muito no Cefetes. Terceiro ano eu estava ralando lá para Química, acertei todas. Uma pessoa que estava tentando jornalismo acertou tudo de Química. Mas é isso. Eu acho que desde aquela época já tinha isso. Nós estamos falando de situação conjuntura, só para vocês terem uma ideia. Se nós, nessa vida nossa, que nós estamos se relacionando com gerências, com autoridade, você chega na autoridade hoje que tem graduação na engenharia ou em outro campo, que passou pelas escolas técnicas, a relação é uma. Totalmente diferente, a aceitação, a conversa. Agora, você pegar um graduado que só fez a graduação, as dificuldades são imensas de entendimento. Ô Valmir, eu concordo plenamente com você. Eu tenho uma empresa de consultoria e eu tenho uma cultura de não querer trabalhar com ninguém experiente, é de dar oportunidade ao jovem. Eu procuro, ele entra jovem comigo, eu faço uma seleção. A minha seleção básica é eles fazer uma redação, que o tema eu dou na hora, e manuscrita, eles fazer alguma coisa de Excel, alguma coisa de PowerPoint. O meu pessoal faz isso. Minha empresa tem 8 pessoas, no máximo chega a 12. Eu nunca quis ter empresa grande.
A única entrevista que eu faço é para conhecer o DNA dele, a origem. Quanto mais simples ele for, mais oportunidade eu dou. Aí ele entra. Olha, os melhores são os que fizeram a escola técnica, a UIFES. Quando ele faz um IFES, ele pode ser engenheiro, ele pode ser administrador. Teve o IFES, é diferenciado. Obrigada. É diferenciado. Apesar de que eu não tive essa formação, na minha época era só ensino médio. Já teve esse movimento que você falou. Mas a filosofia, a cultura era a mesma. Né? Eu acho que essa questão de formação, é bom até esclarecer aqui, por exemplo, nosso sistema educacional, ele é muito mal explorado em vários aspectos, né? Pô, depois de 50 anos que a gente foi olhar o técnico e a técnica industrial de uma forma assim, não só de tamanho e espaço, como a gente está vendo, de oportunidades, mas o porquê que a gente não desenvolveu políticas educacionais de formação mais direcionadas. Vou te dar um exemplo que o senhor Durval e a Maiara vai entender isso aqui. Quanto que você paga para fazer uma pós-graduação com um profissional? É um investimento caro, seja público ou seja privado. Uma boa pós-graduação. E nós temos, que a legislação sempre permitiu, o pós-técnico. Muito mais barato, muito mais interessante para os empresários e as empresas e muito mais fácil de você conduzir e construir. Por que não é fomentado? Por que eu não faço uma grade, por exemplo, de uma formação de pós-técnico em gestão e gerenciamento de projeto? A lei não veda. Uma gestão empresarial dentro da área técnica, de todas as modalidades, é muito mais barato. O pós-técnico é 300 horas, é igual uma pós-graduação, se fosse para comparar. Essas Tá duas leis que falou falam disso? Fala, e mais do que isso. E é para isso que a gente precisa entender onde que a gente tem as oportunidades. A última oportunidade da feira que a gente participou, Valmir vai lembrar que foi da feira de óleo e gás. Eu tive a oportunidade de ir lá falar com o pessoal do evento, igual você, Durval e Maiara, que estavam aqui conduzindo. E eu expliquei do pós-técnico para os empresários que estavam lá falando. E muitos nem sabiam que existe o pós-técnico. Eu não sabia. Por exemplo, aqui no Espírito Santo, o Senai nosso, e é legal falar isso porque mérito deles, tem um pós-técnico em Linhares, no polo de Linhares, que é na área operacional, processos operacionais. O time aqui do Senai tem esse trabalho bacana que a gente pediu, desde que a gente foi instituído aqui, a gente está nesse processo de construir parcerias e perguntando por que nós não estamos investindo naquilo que a gente já tem e os empresários têm, que é o FINDES, por exemplo, para trazer uma gama de profissionais técnicos que estão lá na formação continuada. Porque ele está trabalhando, ele pode estar fazendo pela empresa, ele pode buscar no Senai esse suporte profissional. É claro, né, a gente está falando aqui no Espírito Santo, nossa realidade, mas tem tantas outras oportunidades, certamente nos setores econômicos, seja na construção civil, na mineração, no petróleo e gás, na metalurgia, a gente deve ter aí uma qualificação importante para a gente estar construindo junto. As empresas pegando com as instituições e a gente conseguindo Muito valer. interessante. Então é importante, só para fechar aqui, potencializar. As pessoas têm que conhecer, os empresários têm que conhecer, as empresas precisam conhecer isso. E o que vocês estão fazendo para tornar isso conhecido? Bom, eu vou falar um pouquinho aqui, o Valmir pode complementar. A autarquia, né, nós somos uma autarquia. A gente é muito recente, né? Então, esse processo de 7 anos né? Parece que é muito tempo, mas não é muito bem assim, não. A gente está engatinhando. É igual um bebê, né? Você vai engatinhando, vai crescendo. Então, assim, a primeira coisa é que as instituições nos reconheçam e entendam que existem os técnicos e técnicos sendo tratados, né, para e passo como as outras autarquias ou o conselho anterior, né? Dos engenheiros, dos arquitetos e por aí vai. E a gente tem esse potencial para trabalhar lá dentro das instituições, porque as instituições que são os principais entes, em parceria conosco por ser uma autarquia, que tem uma condição de construir essas pontes e chegar a as entidades públicas e privadas e ali fomentar, falar assim, gente, por que a gente não está usando isso? Porque tem fomento, tem investimento, tem recurso federal, como a gente sabe, que a gente tem uma questão junto com o Sistema S, né? O Senai faz parte do Sistema S, FINDES faz parte, as escolas técnicas, as escolas estaduais também, que o governo do estado, como bem você colocou, também tem incentivo, e ali a gente construir esse processo. Então é um processo que a gente está de forma embrionária construindo. Então primeiro tem que se conhecer, segundo entender, tá certo?
e aí a gente vai construindo isso. Então hoje o nosso papel é exatamente estar aqui. Esse espaço aqui do Mac Show para nós é fundamental para divulgar isso. A gente tem condição, tem potencial e precisamos. Esforço, força junto para a gente construir e chegar onde a gente precisa de um objetivo comum. Que eu tenho certeza que a gente Nossa, muito interessante. Olha, eu tô com a minha cabeça aqui a 1000 por hora, sabe? Tô vendo coisas aqui que eu desconhecia nos meus 78 anos de idade, nos meus 56 anos de formado, 57 anos de formado. Eu acho que... Você conhece meu livro? Não tive a oportunidade de ler, mas com certeza saindo daqui, pode me passar que eu vou fazer o prazer de ler. O meu livro chama Programa de Desenvolvimento de Fornecedores. Eu, quando comecei esse trabalho, eu estava dizendo, né, eu identifiquei a necessidade de... Os nossos empresários... Tem algumas coisas que eu observo na vida, sabe, o Valmir, sabe, que a vida me ensinou a observar. Aí quando eu vi aqui as oportunidades, e não davam oportunidade para o capixaba, eu deixei o meu emprego e comecei um trabalho de identificar as oportunidades e o que tinha aqui. Os nossos empresários não sabiam fazer proposta, não sabiam formar preço. Aí eu comecei a dar treinamento para os empresários para isso. Aí eles começaram a ganhar as concorrências. No que eles ganharam concorrência não tinha mão de obra. Eu fui lá para o Senai para fazer isso. E depois os empresários eram irresponsáveis. Ganhavam a concorrência, recebiam dinheiro, compravam fazenda, carro, arrumavam uma segunda mulher e não entregavam a obra. Aí nós criamos um programa de certificação de empresas. Então foi todo um processo e eu coloquei isso no livro. E a outra coisa, como está acontecendo esse belo trabalho que vocês estão fazendo, o capixaba tem um defeito. Ele tem isso e fica para dele, ele não põe para fora, não divulga as coisas boas, nem trata as coisas ruins. Então você tem que promover isso para melhorar o que está ruim e divulgar o que está bom. Então tem que fazer isso, o livro fala isso. E por fim, no caso, a gente tem uma outra perna que é negócios. Você tem dois negócios. Um negócio é para arrumar contrato para a empresa e o outro é arrumar emprego para quem quer trabalho. Tem um que quer ser empresário e tem outro que quer um trabalho. É o direito de cada um e pode ser uma maneira. Então no livro eu falo isso. Eu gostaria muito, eu estou vendo que vocês gostam do assunto, eu vou querer depois as leis que eu vou estudar e eu acho que tem um trabalho muito forte que a gente pode fazer juntos, sabe? Eu tenho acesso às entidades, aos sindicatos patronais. Vocês estão, esse conselho que eu acho que eu posso ajudar vocês a divulgar esse trabalho de vocês nos patronais e junto a gente tentar fazer. Nós precisamos qualificar. Não sei se você sabe o trabalho que a gente faz, só concluindo, vocês falarem mais, eu estou falando muito para vocês. A gente levanta os investimentos aqui, sabe, Valmir? Todo ano a projeção de 5 anos. E nós temos aqui uma coisa interessante. Os investimentos no Espírito Santo ele ocorrem, não sei se vocês sabem disso, da BR-101 para o mar. Para dentro tem pouco investimento industrial. E ele hoje está maior do Rio Doce para cima por causa da Sudene. Na Grande Vitória e no sul não tem. E o Espírito Santo tem uma outra característica. Isso pode ajudar a análise de vocês. Nós vamos ter aqui até 2029 107 bilhões de investimento. Sendo 47 bilhões, mais ou menos, em OPEX. As grandes empresas aqui, Valmir, Marcel, compram por ano 9 bilhões. A Celó, Petrobras, Samarco, Vale e Suzano. Nenhum estado tem uma característica dessa. Nós temos que tirar proveito disso. E tem 60 bilhões de investimento em CAPEX, que são os portos, são a ferrovia, as rodovias, a nova tira-frio da Celó, a pelutização da Samarco, as melhorias na área de petróleo. Então eu vou passar o livro e vou passar esse estudo também para vocês e ver se junto a gente pode melhorar a criação dessas vagas. Desculpa ter falado muito, tá? Mas aí nós já fizemos como se fosse uma reclamação do ensino e da formação
mas nós temos que entender que a realidade hoje tem técnico se formando. Isso é uma verdade. Quantos técnicos por ano formam aqui? Eu não tenho esses dados, não tenho. Mas nós, anualmente, os registros nossos crescem em torno de 20% a 30% Ao ano? ao ano. Entendeu? Então, se cresce, você tem 10 mil, está crescendo uns 20% mesmo. Então, veja bem, a partir daí nós também estamos fazendo o trabalho. O que dificulta hoje o nosso trabalho? As legislações são consideradas só a existência do CREA. Nem o CAL, que já desmembrou há mais tempo, não conta. Então é preciso Mas vocês fazer... não são reconhecidos pela legislação, não? Porque as licitações, as leis municipais, os decretos não se atualizaram. Então, quer dizer, o técnico que é empreendedor, quando ele vai concorrer a um edital, que ele tem toda a possibilidade, ele é cesseado, porque lá consta que tem, nem falando do conselho, fala do CREA. Isso é um prejuízo enorme. Então nós estamos andando nos municípios, participando das feiras, indo nas escolas, fazer palestra. Então nós estamos nessa fase de trazer que nós existimos. E ao mesmo tempo na Câmara de Vereadores, o que pode se mudar aí? Atualizar. Não é alterar e nem mudar. Mas nós precisamos de nos atualizar, porque está cesseando o direito, principalmente do técnico que é empreendedor. Perfeito. Sim. Então, essa é uma missão que nós temos nos dedicado para isso. Então a gente tem que considerar, e aí o técnico se formou, nós estamos indo na escola para dizer que ele, para exercer legalmente a sua profissão, ele tem que fazer o registro. Senão ele está exercendo outro prejuízo maior, e aí, se a gente continuar conversando, uma contribuição muito grande, que é o que você falou. Lamentavelmente, nem todos, mas o empresariado te contrata, que é o conhecimento técnico, a formação técnica. Vão citar o exemplo da formação no Maciel. Eu quero o eletrotécnico, mas quando chega na hora de assinar a carteira, bota ele como eletricista. É outra luta que nós temos. E aí não é só o eletrotécnico, não, no mecânico, na agrimensura, nas edificações, todos, para desvalorizar, exige o conhecimento técnico, mas na verdade ele registra... Tem salário mínimo de técnico ou de engenheiro? Não. O que nós temos essa pergunta é importante, né? Porque alguns colegas, alguns profissionais acham que o conselho é como se fosse um sindicato, né? São coisas totalmente diferentes, né? Nós não somos sindicato. Sim. Não tem nada a ver. Nós atuamos com uma atribuição dada pelo Estado brasileiro para as profissões liberais para fazer o papel do Estado, fazer acontecer o papel do Estado, né? Esse é o nosso papel por obrigação legal, e aqui a gente tem que cumpri-lo. Mas nós temos capacidade, o Rio de Janeiro é um dos estados que tem uma legislação estadual que regulamenta um piso salarial. Obviamente isso é uma evolução dentro dos poderes e dentro de cada estado, né? Que permite a gente fazê-lo, e a gente obviamente participa, mas isso é uma negociação que envolve outras entidades, outros atores no processo. É importante ter um piso? Obviamente como os engenheiros tiveram ao longo da vida, a gente sabe disso, que depois o Supremo derrubou porque era indexado pelo salário mínimo, não pode ter indexação, porque na verdade o que a gente quer é o quê, né? Ter segurança que o trabalho é bem feito, com responsabilidade e garantia. Não é essa a ideia? Perfeito. Isso. E o técnico está ali. E o técnico, pelas suas atribuições legais e por conta da legislação, ele também pode participar de todos os processos de certame que a lei permite. Aí é o que o Valmir colocou. O grande desafio, e a gente sabe que o nosso Brasil, né, as coisas são sempre mais complexas, né? Precisa ter uma melhor capacidade de velocidade legislativa de fazer atualizações reais. Porque senão fica a gente brigando com o poder público, às vezes com o munícipe, com o Estado, que não precisa, para falar assim, meu amigo, eu não estou pedindo nada que a lei já não me dá, mas eu preciso que você entenda que as coisas já mudaram e vamos fazer em parcimônia, porque você está tunindo o direito
constitucionalmente dado. Né? E não é a questão de ter mais ou ter menos poderes, é que a gente faça aquilo com o qual a gente de fato tem direitos e deveres. Né? Eu vou fazer uma pergunta delicada, vocês respondem se sentirem à vontade. Como é o relacionamento de vocês com o CREA hoje? Eu particularmente, nós aqui no estado, nós não temos Nenhum problema. conflito, não. Mas ele apoia vocês? Não, nós se relacionamos. O apoio aí é uma questão que não está expressa. Agora, eu digo isso porque nós conseguimos conversar. Em outros estados há conflito mesmo bravo. Não sei os motivos, mas nós aqui hoje, o Jorge... O Jorge é uma pessoa maravilhosa. À medida que a gente quer, a gente marca, conversa, e não temos problema não. Então, mas só completando, senão a gente... Mesmo esse indivíduo registrado, ele tem que entender, seja na empresa, ele tem que emitir a TRT de cargo e função, para ele estar legalmente dentro daquela empresa. Eu acho que a sociedade empresarial desconhece tudo isso que vocês estão falando. Pois é. Olha, para mim está sendo um mundo de novidade aqui. Desculpa a honestidade, tá, Maciel? Desculpa, hein, Valmir? Eu acho que a gente tem que ser transparente nas ações da gente. Mas isso a gente não é de estranhar, a gente entende isso culturalmente. O CREA existe há 70 anos. A sociedade entende que toda atividade que ele vai fazer na área da engenharia, da geociência, é um engenheiro. Eu acho que vocês estão de parabéns, tá? Mas muito mesmo, tá? Eu acho que vocês têm um campo muito bom e eu vou arrumar uma maneira da gente ajudar vocês aí a encontrar alguns caminhos para acelerar esse processo, que é importante para nós no estado. E qual a importância de uma feira como a MechShow para ajudar vocês nessa missão? Por que vocês estão aqui? É a primeira vez que vocês participam? Não, eu particularmente, nessa mesma sala eu já fiz, é a segunda vez. E aí eu gostaria, como o ambiente é mais da área do Maciel, eu gostaria que ele te respondesse que ele está mais envolvido na MechShow, no que oferece aqui, do que a minha área. Né? Tá, missão difícil que o presidente me deu, mas vou lá. Mayara, obrigado pela pergunta aqui direcionada, mas vamos lá. Vou tentar responder sendo um pouco sintético, mas sem perder, né, a importância. Primeira coisa que a gente viu aqui é conhecer, né? As pessoas têm que nos conhecer. Uma feira desse tamanho, de tamanha importância, Mayara, que você está à frente, o Durval também, elas nos permitem, primeiro, ser conhecido. Óbvio, existe um conselho de técnico, existe toda uma legislação, que às vezes as pessoas talvez desconheçam, e existe mais do que isso. Tudo que conversa nessa feira tem técnico envolvido, em todas as áreas aqui, nos stands, nas empresas, nos grupos que estão aqui expondo, seja tecnologia ou seja serviço. E o que a gente busca nesse processo? É uma aproximação. É dizer, olha, a sua atividade empresarial, o seu stand, o seu processo de ganho, né? Que aí a gente está falando de serviço ou aquilo que você presta para a sociedade de valor, tem um técnico por trás envolvido também. Não só técnico, como outros profissionais também. E olhando a nossa formação, que vem lá de uma escola, vem toda uma instituição, vem todo de um processo de construção e cidadania, até o exercício profissional livre e as opções e possibilidades, a gente tem muita coisa para evoluir. Tecnologicamente, as coisas estão mudando. Você vê, uma feira como essa, quantas coisas técnicas já estão sendo apresentadas, ou tecnologias que até então você não teve oportunidade, hoje você vê que está sendo apresentado. Tem por detrás ali uma necessidade de conhecimento, de atualização. Isso conversa com a formação profissional, porque tem muitos profissionais que estão aqui, se formaram há 10, 15 anos. Quando ele vem para uma feira dessa, ele vai descobrir um monte de coisa que está atualizado que ele talvez não está usando lá. Isso quer dizer o seguinte, para ele, enquanto técnico, ele precisa se atualizar, mas para a empresa que ele está, ela tem que também se atualizar naquilo que ela está se fazendo, senão daqui a pouco ela morre. Você sabe muito bem disso. O processo de desenvolvimento de ciclo de uma empresa, ela vai mudando, e se ela não se atualizar, ela vai morrer o negócio. Vocês divulgaram a MechShow para os seus... Perfeitamente. Então, que legal. A nossa amiga que está aqui, olha ali, a que manda ali, ela não está aqui, mas a Poliana, né? A gente tem que falar, as pessoas que fazem isso acontecer,
É óbvio, não é só nós aqui, né, Valmir? A gente representa Lógico. uma parte de um corpo muito maior, né? E esse corpo é fundamental para que as coisas aconteçam, né? De comunicação. Então você entende que os nossos objetivos aqui na Mac Show é levar conhecimento. São Se perfeitamente aderentes e aqui. você já viu que aqui não tem nenhum stand com mulher pelada? Só tem conhecimento? Totalmente diferente de outras feiras antigas. Esse é o nosso... Isso é muito bom. E é o que dá credibilidade para nós. Seriedade é isso. no trabalho que a gente faz. Eu É por isso fico que a muito Mac feliz. Show é ser reconhecida, e você vê que cada ano, e eu sei que vocês fazem isso, ela vai remodelando e vai aprendendo e vai evoluindo. E aqui é isso que a gente faz. Você colocou muito bem. A gente fica até feliz, né, Nayana? Porque quando a Cecília me convidou em 2008 para ser o curador da feira, o orientador técnico, e me deu liberdade de montar todos os painéis técnicos, as ideias das visitas que a gente faz, das rodadas de negócio. E eu falei com ela que eu traria com dois grandes objetivos. Um é conhecimento e o outro é network. E o conhecimento ele vem então com a tecnologia, com a inovação, com tudo isso. E essa liberdade que tem permitido a isso. E sempre encontramos nos investidores grandes que a gente o reconhecimento da nossa seriedade, sabe? De ter planejamento, organização e não permitir essas coisas. As feiras antigamente aqui era o cara entregando folhinha de boate, de coisa. Isso não leva conhecimento. Se você quer vir para um lugar para beber, vai para um bar, vai para outro lugar. Aqui é conhecimento. Eu agradeço muito isso que você colocou. Poxa, eu fico até emocionado, tá, Marcel? Então eu acertei. Esse- Passar a bola para ele. Agora você é da Petrobras, né? Também. E você trabalha em que área da Petrobras? Então, hoje eu atuo na área de manutenção, integridade de unidades Mas em marítimas. plataforma? Você trabalha embarcado? Trabalhei já há quase 10 anos, hoje não, só vou eventual. É. É. Eu tenho uma pessoa na Petrobras aqui que eu gosto demais. Eu esqueci o primeiro nome dele, é Tonini, um grandão. Telmo Tonini. Telmo Tonini. Eu Exato. adoro o Telmo. Esse Telmo Tonini é um colega meu, né, de Petrobras. Ele é técnico, né? Técnico de instrumentação. É. Excelente técnico de passagem. Tem um canal. Ele tem um canal. Um canal que tem aí uns 10 mil seguidores. Ele tem uma outra fantástico. coisa. Eu adoro É um ele. técnico, ele é assim, fantástico. Até uma pessoa apaixonante, porque a história de vida dele, trabalhou na Celó, veio da Celó, olha que interessante, depois veio para Óleo e Gás. Eu sei um pouquinho porque a gente se conversa, né? Se você vê-lo... E ele trabalha na unidade nossa P57, né? É um colega de muitos anos. Né? Eu entrei em 2006, o Telmo entrou praticamente na sequência. E desde lá a gente mantém essa caminhada. E a Petrobras valoriza o técnico, né? Valoriza. Como a Celor também valoriza tudo. E isso que vocês estão fazendo de trazer para a Mac Show e divulgar, olha, parabéns, tá? Fiquei muito feliz da conversa com vocês. Aprendi muito. Contem conosco, né, Durval, para continuar valorizando esse papel do técnico industrial e para desenvolver a indústria. Vocês têm um site? Sim, senhor. Com certeza, Maiara e Durval, a gente tem um site que é o www.crtes.gov.br. É CRTS? CRTES. Direto.gov.br. Lá eu encontro vocês. Todas as informações institucionais, porque é obrigação nossa também. Portal de transparência, conta quem é quem, tá tudo lá. Depois eu vou querer marcar uma visita a vocês, entender melhor, ver se eu tenho como a gente fazer algumas coisas para ajudar vocês nessa divulgação, tá? Vai ser ótimo. Integrar no tudo. E vou passar, depois você me dá o telefone deles. Eu não tenho meu livro mais físico, sabe? Que ele foi lançado em 2009 aqui numa feira. Perfeito. Eu tenho 10 exemplares, mas que são para os meus netos. Mas eu tenho ele eletrônico. Vou mandar para vocês. Que bacana. Tá bom? Obrigado por terem conversado, tá? Só antes, já que eu acho que está chegando ao fim, nós gostaríamos de convidar a todos os técnicos, aos senhores que estão ouvindo, nós pensando na promoção e na divulgação, na publicidade do Conselho, nós estamos fazendo um evento no dia 17, agora de setembro, uma sessão solene na Câmara de Vitória.
Então estão convidando a todos. Lá nós vamos homenagear algumas personalidades que ajudou na construção do Conselho. E no dia 21 de outubro, na Serra, aqui na Serra, nós vamos promover também na Câmara uma outra sessão solene. Isso é uma forma da gente se aproximar com o Legislativo, com o Executivo Municipal, para reivindicar nossas questões de atualização da legislação. Muito legal. Uma forma assim, bem legal, tranquila, de se relacionar, sem muito reivindicar. A conquista pela competência. Exatamente. Tá bom? Agora, esse convite é aberto a todos? A todos. Eu posso ir? Pode, deve. Vai ser você, dia Maiara, 17 de setembro eu não posso, porque o meu filho mora fora, mora em Brasília, e ele faz aniversário de 50 anos. Eu já comprei Então a passagem. tem que ir, Mas né? dia 21 de outubro... Dia 21 de outubro. Tá bom? Tá bom. E a gente estende o convite oficial, programação, senhor. E de repente podemos até homenageá-lo, que a Câmara gosta. A Câmara gosta de dar um presentinho. Isso é coisa do vereador, né? E isso fica mais a critério deles. Não, eu quero ir lá prestigiar vocês para valorizar Tá isso. bom. E nós vamos conversar antes disso, tá? Isso, tá. A Eu vou Mac fazer uma Show é visita. isso, né? É conversas, é networking. Tenho certeza que vão sair coisas muito boas dessa conversa aqui, Eu né? tô chateado que eu não saindo com dor de cabeça, é tanta coisa para me pensar que eles falaram. Tá chateado não, deve estar Mas eu tô muito feliz. Tô chateado e feliz. A gente tem dito lá que a Mac Show tinha a Stone, né, que não tem mais, mas a Mac Show está na prioridade nossa, pode contar com isso. Obrigado. Tá? Isso. A Nós Mac Show é podemos- show, como a gente gosta de dizer lá. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Foi ótimo esse bate-papo. E Durval, quer finalizar? Não, eu quero agradecer esse momento que eu não esperava, sabe? Eu fico agora, eu não vou dormir direito, mas tá tudo bem. Que a minha cabeça, não sei se acontece com você, Valmir, chega à noite, tudo que a gente conversou aqui, eu fico processando. Não dorme, né, gente? Fica revisando. Mas sai Acontece. feliz, tá? Muito obrigado. Que ótimo, muito obrigada a todos, gente. Esse foi mais um episódio do Pod Show, o podcast da Mac Show. Obrigada.